Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre a Bíblia e a vida cristã. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: como saber se você está sofrendo um ataque espiritual. A Bíblia nos ensina que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Isso significa que há uma guerra invisível acontecendo ao nosso redor, e que o nosso inimigo, Satanás, usa de várias estratégias para nos afastar de Deus e nos destruir. Mas como podemos reconhecer os sinais de um ataque espiritual? Como podemos nos defender e resistir ao diabo? Neste vídeo, vamos mostrar 7 sinais que indicam que você pode estar sofrendo um ataque espiritual, e como você pode se proteger com a armadura de Deus. Vamos lá! 1. Perda do desejo de buscar a Deus. O primeiro sinal de que você está sendo atacado espiritualmente é que você não tem mais vontade de buscar a Deus. Você perde o interesse pela leitura da Bíblia, pela oração, pelo louvor e pela comunhão com os irmãos. Você se sente frio, vazio e distante de Deus. Isso acontece porque o objetivo principal de qualquer ataque de Satanás é impedir a obra de Deus na sua vida. Ele quer que você duvide do amor de Deus, que você se sinta indigno da sua graça, que você se esqueça das suas promessas e que você se desvie dos seus propósitos. A solução para esse problema é se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus e pedir o seu perdão. Depois, é preciso renovar a sua mente com a palavra de Deus, meditando nela diariamente e aplicando-a à sua vida. Também é importante manter uma vida de adoração a Deus, expressando a sua gratidão e o seu louvor por tudo que Ele fez e faz por você. E não se isole dos seus irmãos na fé, mas busque a comunhão com eles, pois eles podem te ajudar, te encorajar e te fortalecer na caminhada cristã. 2. Desgaste físico. O segundo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é o desgaste físico. Você se sente cansado, fraco, doente e sem energia para fazer as coisas. Você tem dificuldade para dormir, para se alimentar e para cuidar da sua saúde. Isso acontece porque nós somos seres integrais, formados por espírito, alma e corpo. Se o nosso corpo está debilitado, isso afeta a nossa alma e o nosso espírito. O inimigo sabe disso e tenta nos atacar fisicamente para nos enfraquecer espiritualmente. A solução para esse problema é cuidar bem do seu corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Isso significa ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos regularmente, descansar adequadamente e evitar hábitos nocivos como fumar, beber ou usar drogas. Também é importante buscar a cura divina para suas enfermidades, orando com fé e confiança em Deus. E se for necessário, procure ajuda médica profissional, pois Deus também pode usar os médicos como instrumentos da sua vontade. 3. Falta de recursos. O terceiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando todas as portas se fecham. Você enfrenta dificuldades financeiras, profissionais, familiares e pessoais. Você não consegue pagar as suas contas, não encontra um emprego, não tem paz no seu lar e não realiza os seus sonhos. Isso acontece porque o inimigo quer te desanimar, te frustrar e te fazer perder a esperança. Ele quer que você olhe para as circunstâncias ao invés de olhar para Deus. Ele quer que você confie no dinheiro ou em um caminho mais fácil, ao invés de confiar na provisão e na direção de Deus. A solução para esse problema é colocar a sua confiança em Deus, pois Ele é o seu provedor, o seu guia e o seu socorro. Ele sabe de todas as suas necessidades e tem o poder de supri-las segundo a sua vontade. Ele tem planos para a sua vida e pode fazer muito mais do que você pede ou pensa. Ele é fiel e não te abandonará nem te desamparará. Por isso, entregue a Ele todas as suas preocupações, e busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. 4. Vida de oração fraca. O quarto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é uma vida de oração fraca. Você ora pouco, ora mal ou não ora. Você não tem intimidade com Deus, não conversa com Ele sobre as suas questões, não pede a sua ajuda, não agradece às suas bênçãos e não intercede pelos outros. Isso acontece porque o inimigo quer te impedir de se comunicar com Deus, pois ele sabe que a oração é uma arma poderosa contra ele. A oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus, reconhecemos a sua soberania, expressamos a nossa dependência, recebemos a sua graça e resistimos ao diabo. A solução para esse problema é orar sem cessar. Isso significa ter uma vida de oração constante, sincera e fervorosa. Orar em todo tempo, em todo lugar e sobre tudo.
Orar com fé, com humildade e com perseverança. Orar em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e de acordo com a vontade de Deus. Orar por você mesmo, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu país e pelo mundo. 5. Confusão mental. O quinto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a confusão mental. Você tem pensamentos negativos, mentirosos e pecaminosos. Você duvida da sua salvação, da sua identidade em Cristo e da sua vocação. Você se sente culpado, condenado e indigno do amor de Deus. Isso acontece porque o inimigo quer te enganar, te acusar e te aprisionar. Ele quer que você pense como ele quer que você pense, e não como Deus quer que você pense. Ele quer que você se esqueça de quem você é em Cristo, um filho amado, perdoado, justificado, santificado e glorificado. A solução para esse problema é renovar a sua mente pela Palavra de Deus. Isso significa ler, estudar, memorizar e meditar na Bíblia todos os dias. A Bíblia é a verdade revelada por Deus, que nos liberta do engano do diabo. A Bíblia é a espada do Espírito, que nos capacita a combater os pensamentos contrários à vontade de Deus. A Bíblia é o alimento espiritual, que nos nutre e nos fortalece na nossa fé. 6. Relacionamentos conflituosos. O sexto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando seus relacionamentos se tornam conflituosos. Você briga com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos e com os seus irmãos na fé. Você se sente magoado, ofendido e ressentido com as pessoas. Você não consegue perdoar nem pedir perdão. Isso acontece porque o inimigo quer te isolar, te ferir e te amargar. Ele quer que você se afaste das pessoas que te amam e te apoiam. Ele quer que você se torne uma pessoa rancorosa, orgulhosa e egoísta. Ele quer que você despreze o mandamento de Deus de amar ao próximo como a si mesmo. A solução para esse problema é buscar a reconciliação com as pessoas que você tem algum problema. Isso significa pedir perdão pelos seus erros, perdoar os erros dos outros e restaurar os relacionamentos quebrados. Também significa buscar a paz com todos, ser gentil e bondoso. 7. Tentação forte. O sétimo e último sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando você é tentado de forma intensa e persistente. Você sente uma atração irresistível pelo pecado, seja ele sexual, material, emocional ou espiritual. Você se sente incapaz de resistir à tentação, e acaba cedendo se arrependendo depois. Isso acontece porque o inimigo quer te fazer cair em pecado, pois ele sabe que o pecado é a separação de Deus. O pecado é a desobediência à vontade de Deus, que nos afasta da sua presença, da sua comunhão e da sua bênção. O pecado é a armadilha do diabo, que nos leva à morte espiritual. A solução para esse problema é fugir da tentação e se aproximar de Deus. Isso significa evitar as situações, as pessoas e as coisas que te levam ao pecado. Também significa buscar a ajuda de Deus para vencer a tentação, orando e clamando pelo seu socorro. E se você cair em pecado, não se desespere nem se condene, mas se arrependa e confesse o seu pecado a Deus, pois Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Esses são os 7 sinais que indicam que você pode estar sofrendo um ataque espiritual. Mas não se assuste nem se desanime, pois Deus é maior do que o inimigo, e Ele já nos deu a vitória sobre ele em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. A Bíblia também diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, não deixe o inimigo te intimidar nem te derrotar. Coloque-se na posição de um guerreiro espiritual, que luta com as armas de Deus contra as ciladas do diabo. A Bíblia nos ensina quais são essas armas em Efésios 6 e 10 a 18. O cinto da verdade, que nos protege dos enganos do inimigo e nos faz andar na verdade de Deus. A couraça da justiça, que nos protege dos ataques do inimigo à nossa identidade em Cristo e nos faz viver na justiça de Deus. O calçado do Evangelho da Paz, que nos protege dos conflitos do inimigo e nos faz anunciar as boas novas de salvação em Cristo. O escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do inimigo e nos faz confiar no poder e nas promessas de Deus. O capacete da salvação, que nos protege dos pensamentos do inimigo e nos fez lembrar da nossa salvação em Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nos capacita a combater os argumentos do inimigo e a proclamar a verdade de Deus. A oração no Espírito, que é a comunicação com Deus, que nos fortalece na nossa fraqueza e nos faz interceder pela vontade de Deus.
Essas são as armas que Deus nos dá para resistirmos ao diabo e vencermos os ataques espirituais. Use-as com sabedoria, com fé e com coragem, pois Deus está com você e por você. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário abaixo. Que Deus te abençoe e te guarde.